boa tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina que estão mais uma vez ligados na Biguaçu FM 98.3. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo e vamos ouvir agora o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O livro A Caminho da Luz não é mais um livro de história da humanidade. O próprio benfeitor Emmanuel registra no prefácio da obra: a história da humanidade está catalogada nos livros de história. Os especialistas, cada qual na sua área específica, cada um narrando sobre uma civilização sobre a qual ele domina, já catalogou todas as descobertas arqueológicas, todos os estudos in loco e fez a sua construção teórica em torno das civilizações. Na verdade, o trabalho de Emmanuel é bem outro. A proposta do benfeitor é narrar da perspectiva do mundo espiritual, do que estava por trás, dos bastidores da evolução humana, do que acontecia no mundo espiritual quando os homens muitas vezes estavam em luta na Terra. Quais eram as providências espirituais? Qual foi o planejamento do mundo superior? E quais foram os atrasos, as rebeldias de todos nós encarnados, que muitas vezes recusamos e rejeitamos a proposta do Cristo para uma evolução muito mais tranquila, muito mais pacífica e, por que não, muito mais eficiente e eficaz. Essa é a história do livro A Caminho da Luz. Por isso, Emmanuel já registra na introdução. Ele diz assim: enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas,
as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. A obra é psicografada em 1938, publicada em 1938, em pleno momento de preparação da Segunda Guerra Mundial. E a primeira coisa que Emmanuel registra é que enquanto os homens caminhavam por uma guerra estúpida, que espalharia sofrimento por todo o continente europeu, atingindo até mesmo o continente americano e africano, e Ásia e muito mais, as grandes forças espirituais se reuniam com outro propósito, sobre a direção do governador espiritual do orbe. Para quê? Para projetar, para planejar a reconstrução do porvir, já contando com a destruição. Ergueriam das cinzas o novo edifício da civilização humana. E prossegue Emmanuel: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres, para o ressurgimento de energias criadoras de um novo mundo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. A grande mensagem do livro A Caminho da Luz é de que nós estamos em uma trajetória espiritual, em uma grande jornada. E essa jornada é em direção a Deus, portanto, é em direção ao amor supremo, à sabedoria suprema, à luz espiritual. Por isso o título do livro, A Caminho da Luz. Nessa jornada, não obstante os tropeços e as dificuldades da vida material, os desafios de se implantar uma mentalidade espiritual no mundo dos encarnados, e a resistência de grupos espirituais que insistem em manter a humanidade adormecida, e nós sentimos isso na América, grandes colônias espirituais que insistem em manter milhões e milhões de encarnados num sono espiritual. Jesus e os seus emissários avançam, palmo a palmo, não nos territórios, mas nos corações. É um coração por vez. Porque o amor não age com precipitação e muito menos com violência. O amor sabe esperar o tempo psicológico de cada alma. É claro que Jesus, enquanto governador espiritual do orbe, detém o poder supremo da condução da Terra. Basta uma decisão de Jesus e alteram-se os quadros na Terra. Quadros políticos, quadros econômicos e quadros sociais. Mas há uma lei divina que manda respeitar acima de tudo o livre-arbítrio. E por isso diz Humberto de Campos, Deus usa o tempo, não a violência. Não a violência. Ao lado disso, os espíritos que cooperam com Jesus sabem que há um momento determinado para cada coisa. A evolução também tem seus ciclos. E quando chegado o ciclo, quando chegado o tempo certo de renovação, a renovação se instaura, apesar da má vontade de alguns. Por isso, dizia Emmanuel já em 1938, se referindo ao século XX, aqui nós gostaríamos de fazer apenas uma observação.
Emmanuel não utiliza palavras em vão. E os historiadores medem os séculos de maneira diferente. Nós medimos século por uma contagem puramente aritmética. Então, muitos acreditam que por termos entrado em 2001, nós já estamos no século XXI. Mas do ponto de vista da análise dos historiadores, não é bem assim. O século XIX durou muito mais do que 100 anos. E o século XX, nós ainda estamos nele. Nós ainda não penetramos no século XXI. Nós ainda vivemos resultados da Segunda Guerra Mundial. Nós ainda sofremos consequência da queda do Muro de Berlim. A civilização humana ainda está no trabalho com aspectos que são típicos do século XX. Por isso, quando Emmanuel se refere ao tempo de aferição, ao tempo de colheita pelo qual passa a Terra, e diz que essa colheita se dará no século XX, é importante que a gente perceba essa linguagem historiográfica que ele está utilizando. Nós ainda, espiritualmente falando, historicamente falando, vivemos no século XX. Começa a se esboçar um século XXI. Uma nova era começa a surgir. Em todo lugar que pudesse viajar nesse mundo, é possível perceber que as pessoas já estão ansiosas. Há um certo desejo por uma renovação. Uma sensação de saturação. Ninguém mais consegue ser feliz com esses modelos ultrapassados. Modelos econômicos, modelos sociais, modelos religiosos. Modelos de espiritualidade. O coração humano tem sede de água pura, de espiritualidade pura. E é com base nesse anseio, nesse desejo, que em alguns corações é ainda uma réstia de luz, em outros já é uma chama que começa a invadir. Não importa. Com base nesse desejo, a espiritualidade superior começa a reunir os valores que irão inspirar a construção do novo mundo. E é por isso também que um dos pilares do livro A Caminho da Luz é o papel do Evangelho de Jesus na renovação da humanidade. Não mais o Evangelho visto como uma religião tradicional. Não mais hierarquias, instituições, dogmas. O Evangelho agora incorporado no coração. Aquele Evangelho que as pessoas podem sentir no cotidiano. No cotidiano. É esse o Evangelho que o mundo espiritual superior quer que se implante na Terra. Por isso dirá Emmanuel, no prefácio do livro Vinha de Luz, o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. O Espiritismo funciona como um espelho que reflete o sol do Evangelho, mas reflete com sabedoria, porque explica, porque tira o véu, porque retira o espírito da letra, e as coisas passam a fazer sentido, começam a ficar claras. Nós passamos a crer por convicção. É uma fé raciocinada, uma fé madura, elaborada. Uma fé que se apoia na experiência, no bom senso, na lógica, na capacidade de dedução. Essa é a fé raciocinada. Esse é o Evangelho esclarecido e o Evangelho vivido.
Conta-se que certa vez um homem se aproximou de Deus e pediu para que ele lhe esclarecesse sobre uma coisa da criação, que segundo seu ponto de vista não tinha nenhuma utilidade, nenhum sentido. Deus o atendeu e perguntou qual era a falha que ele havia notado na criação. Senhor Deus, disse o interessado, sua criação é muito bonita, muito funcional, cada coisa tem sua razão de ser. Mas, embora me esforce para compreender sua finalidade, tem uma coisa que me parece não servir para nada. E que coisa é essa que não serve para nada? Perguntou Deus. É o horizonte, respondeu o homem. Afinal, para que serve o horizonte? Se eu caminho 1 passo na direção do horizonte, ele se afasta 1 passo de mim. Se caminho 10 passos, ele se afasta outros 10 passos. Se caminho quilômetros na direção do horizonte, ele se afasta os mesmos quilômetros de mim. Isso não faz sentido. O horizonte não serve para nada. Deus olhou para seu ingênuo filho, sorriu e disse: mas é justamente para isso que serve o horizonte, para fazê-lo caminhar. Tantas vezes nós nos acomodamos em nossos estreitos limites que nos esquecemos de andar alguns passos na direção do horizonte, que nos convida incessantemente a caminhar. Quando nos esforçamos para ultrapassar nossos próprios limites, novas oportunidades surgem para que avancemos na direção do infinito que Deus nos reserva como meta de perfeição. Assim, se você está paralisado pela falta de perspectivas que o incentivem a ir adiante em busca do autoaperfeiçoamento, olhe para frente e ouça o chamamento do horizonte. Contemple as estrelas e deseje alcançá-las. Isso não é um sonho impossível. Você é filho de Deus, portanto, herdeiro do universo, herdeiro das estrelas, dos mundos que gravitam nos espaços infinitos, convidando-nos a seguir em frente, vencendo os obstáculos naturais que se apresentam na caminhada evolutiva. Mas para conseguir esse intento, é preciso esforço e perseverança. É preciso vontade de romper com as amarras que ao longo dos séculos nos mantém presos aos baixos planos da experiência carnal. E lembre-se sempre de que cada passo que você der na direção do horizonte, este mais se afastará para que você continue caminhando. E quando você conseguir alcançar o horizonte, é porque terá alcançado a linha máxima da perfeição que a escola chamada Terra pode lhe oferecer. E nesse instante, novos horizontes se abrirão, desafiando sempre e sempre aqueles que têm coragem de avançar, de seguir na direção da luz, da perfeição a que o Mestre de Nazaré nos convidou dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Lance seu olhar para o infinito, e mesmo que as nuvens ou as lágrimas não lhe permitam ver as estrelas, diga como quem tem certeza: sou herdeiro das estrelas, eu sou filho do Senhor, cultivo sonhos de beleza na grandeza do amor. Com as estrelas eu sempre sonho, e nelas vejo brilhar a viva esperança de um dia junto a elas poder estar. Ver coisas tão sublimes da pátria espiritual, morada verdadeira do espírito imortal. Não importa o quanto espere, eu sei que não vou perdê-las, pois sou filho do Senhor e herdeiro das estrelas. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalhe a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães, para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o
coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense alegria, fale consolação, faça um céu todo dia pra abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Emmanuel, no capítulo 1 dessa obra, traz uma revelação extraordinária. E aqui nós temos que dizer: o livro A Caminho da Luz é, na verdade, uma interpretação de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. A Bíblia começa com o livro Gênesis de Moisés e termina com o livro Apocalipse de João. O livro A Caminho da Luz começa com o capítulo 1, a Gênese planetária. E o último capítulo, capítulo 25, é o Evangelho e o futuro. Sendo que no capítulo 24 nós temos o Espiritismo e as grandes transições, tema do Apocalipse. Capítulo 23, o século XIX. Ele começa com a Gênese planetária e termina na transição que nós estamos vivendo, que é exatamente toda a temática dos livros bíblicos. Mas aqui agora, uma nova interpretação. Uma interpretação que tira o espírito da letra. Eu vou dar um exemplo, apenas um, para que a gente entenda a dádiva que foi Francisco Cândido Xavier ter psicografado essa obra. E o que representa o benfeitor Emmanuel na divulgação do Espiritismo no mundo. O livro Gênesis de Moisés começa com uma frase que todos sabemos de cor. No princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que começa. É assim que tudo começa. E como termina? Termina com o capítulo 21 de Apocalipse dizendo: e eis que surgiu um novo céu e uma nova terra. Está tudo harmonizado. Tudo harmonizado, uma sequência perfeita, do primeiro ao último livro. Mas há um detalhe no original que escapa nas traduções. Se você tomar uma tradução da Bíblia em espanhol ou em português e inglês, não importa. Ela não consegue refletir um desafio que o texto original apresenta. O primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Ora, Elohim é Deus no plural. Porque em hebraico Deus no singular é El. Em árabe, Allah. El. Elohim é plural. Como? Como que um texto que quer divulgar o monoteísmo
no primeiro versículo, exatamente o versículo que fala da criação, usa a palavra Deus no plural. Esse versículo intrigou os sábios do povo hebreu durante milênios. Milênios. Alguns diziam que se tratava de um plural majestático. Eu nunca vi isso. Plural. Você usa no plural para enfatizar a majestade de Deus. Ok. Mas encontrei um comentador da Idade Média e esse foi sensacional. Ele diz assim: está no plural. Olha o que ele diz, esse sábio. Está no plural, porque Deus, antes de criar, consultou um conselho de arcanjos. Olha. Faz sentido, sabe por quê? No capítulo 2, quando Elohim vai criar o homem, lembram? Do barro, Adão, né? Que Adão em hebraico é ser humano, é o ser humano, não é um homem, é o ser humano, humanidade, é o terreno, porque Adamá é terra, então Adão é o que vem da terra, é o terreno. Quando ele cria o corpo, né? Sopra no nariz, diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não está no singular. De fato está no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então esse sábio foi bem sábio mesmo. Ok. Séculos se passam. Em 1937, Chico Xavier pega num lápis e Emmanuel escreve isso aqui. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então essa comunidade dirige toda a Terra, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, todas as comunidades planetárias são dirigidas por essa comunidade de espíritos puros e eleitos. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, um dos membros, ao que nos foi dado saber, olha a humildade do Emmanuel, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, porque eles resolvem problemas dos outros também, planetas do sistema. Mas do nosso, reuniram-se 2 vezes, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida material em ignição, da vida da matéria em ignição do planeta. Formação da Terra. Exatamente o que está no Gênesis. Então quem é Elohim lá do Gênesis? É a comunidade de espíritos puros. Eles são os Elohims. Os hindus chamam de Devas. Platão chamava de os demiurgos. Demiurgos, os seres responsáveis pela formação das estrelas.
todas as tradições identificaram esses seres. Porque eles são seres para lá de angélicos. Alguém poderá imaginar assim, mas onde que o Emmanuel tirou isso, né? E a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Eu tentei fazer o download da pauta dessa reunião, mas pedi uma senha e eu não tenho o password. Você tem que ter uma senha de Cristo para poder acessar a pauta da reunião. Mas nós podemos raciocinar aqui. Se eles decidiam, poderiam ter decidido que ele não viria. Poderiam ter mandado alguém. Porque é uma comunidade de Cristos. Mas tomaram a decisão e Jesus decidiu vir. Decidiu vir. Bom, se ele decidiu vir, primeiro assunto da pauta. Quem que assumia a governança da terra enquanto ele estava aqui encarnado? Entendem a dimensão disso? Mas alguém poderá pensar assim, será que Emmanuel trouxe uma informação nova? Não trouxe. Ele desenvolveu. A informação já estava na Revista Espírita, 1862, mês de fevereiro. Num conjunto de mensagens catalogadas por Allan Kardec, onde o espírito Lacordaire e Lamennais explicam o que é um Cristo. Eles dizem assim: no mais alto grau da escala dos espíritos puros. Mas aí vem o Lacordaire, o Lamennais e o São Luís, nessa mensagem, são várias mensagens, eles dizem o seguinte: chegada a espírito puro, começa uma nova evolução. Eu falei, tudo de novo, meu Deus. Mas vamos ficar tranquilos, porque aí já é uma evolução. E no mais alto nível do degrau estão os Cristos. Espíritos crísticos, que são esses espíritos dessa comunidade. E lá diz Lacordaire: Deus transforma esses seres em instrumento da execução da sua vontade no universo. E eles recebem ordens diretas de Deus. Eu disse, eu não, né? Lacordaire. Direta. Não tem intermediário. Direta. E a evolução da Terra é dirigida por essa comunidade de Cristo. Então, por que você está preocupado? Por que está sem esperança? Por que nós estamos perdendo a fé? Tem uma comunidade de Cristos dirigindo esse orbe. Deus não tem pressa. Você já se deu conta de que Deus não tem pressa? A pressa é um dos maiores males dos tempos modernos. É como se a humanidade desejasse acelerar os acontecimentos num período de tempo muito curto. E a educação das nossas crianças não foge à regra. Quando nosso filho procede com infantilidade aos 5 anos de idade, por exemplo, dizemos: por que não se comporta como um homenzinho? Qualquer pessoa sensata sabe que ele não é um homenzinho. Mas queremos que a criança haja como adulto, não porque seja bom para ela, mas porque é conveniente para nós. Talvez não porque achemos isso certo, mas porque estamos impacientes. Roubamos os nossos filhos quando os fazemos atravessar às pressas a infância. Também a nós logramos porque perdemos a oportunidade de nos deixar contagiar pela sua inocência, sua curiosidade espontânea, sua admiração natural, sua alegria sem restrições. Muitas vezes, a nossa impaciência impede o desenvolvimento de grandes inteligências e de grandes almas,
porque esquecemos de que a assimilação do bem é um processo lento. Certa vez, um pai perguntou ao diretor de uma universidade se o currículo escolar não poderia ser simplificado para que seu filho pudesse ir por um caminho mais curto. Sem dúvida, respondeu o educador. Tudo depende, porém, do que o Senhor queira fazer do seu filho. Quando Deus quer fazer um carvalho, leva 100 anos. Quando quer fazer uma abóbora, precisa apenas de 3 meses. É comum nos esquecermos de que as engrenagens das nossas vidas estão interligadas com as do Criador. Assim sendo, como os dentes das engrenagens dos planos de Deus são mais fortes do que os das nossas, quando aceleramos mais que Deus, as nossas se quebram. E por essa razão, cansamo-nos, despedaçamo-nos. A natureza nos oferece muitas indicações de que o nosso ritmo alucinado não é normal. Quando saímos dos lugares superlotados, fugimos dos horários e andamos por entre as árvores que crescem devagar e as montanhas silenciosas que parecem estar sempre tranquilas, absorvemos um pouco da serenidade e da calma da natureza. Mas jamais devemos confundir paciência com passividade, inércia, esperando que tudo seja feito para nós. Paciência é determinação de começar cedo a empregar o tempo para realizar coisas úteis. A melhor ilustração de tudo isso pode ser o caso da menina que disse à mãe, logo depois que uma senhora de cabelos brancos saiu de sua casa: "Se eu pudesse ser uma velha assim, tão simpática e tão boazinha, não me importaria de envelhecer." "Está muito bem", respondeu a mãe. "Se você quer ser uma velha assim, convém começar desde já, pois ela não ficou assim às pressas." Pense nisso. O sol leva todo o tempo que lhe é necessário para nascer e se pôr. Não é possível apressá-lo. O gelo no lago se derreterá quando a temperatura do ar for apropriada. As aves migratórias chegarão e partirão quando estiverem prontas para isso. Até as invenções, sobre as quais o homem aparentemente exerce absoluto controle, só chegam no tempo próprio, quando a oportunidade amadureceu e a cultura está pronta para recebê-las. Uma vez mais, o mestre de Nazaré tinha razão ao dizer: primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Quis com isso dizer que tudo vem a seu tempo, sem pressa nem desespero. Pensemos nisso. Se no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, então é o verbo amar. Provado está que Deus amou. Antes de criar, provado está que Deus amou. Por isso, meu irmão poeta, meu irmão cantor, se a divina flor tu queres cultivar, aprenda a lição do amor. Antes de criar, aprenda a lição do amor. Se no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus,
ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Capítulo 2. Emmanuel vai dizer: sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais, como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade. Os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos. Sua preocupação no singular. Preocupação de quem? Do Cristo. Com a sua equipe angélica, projetando cada flor, cada espécie biológica e cada célula, já prevendo, já antecipando o que seria essa extraordinária obra de arte que é o corpo humano. Tudo para que nós, os 22 bilhões de espíritos que evoluem na Terra, informação de Emmanuel no livro Roteiro, 22 bilhões de espíritos aproximadamente, tivéssemos condições de efetuar o nosso progresso espiritual. Ele acompanhou desde o primeiro momento da formação, da criação das espécies. Aí cria o corpo. Quando o corpo humano está preparado para iniciar seu processo de evolução espiritual, acontece algo que Kardec já escrevera no livro A Gênese. Muitos dizem, pegam esse livro e dizem assim: o Emmanuel criou essa história do degredo dos capelinos. Então eu peço que a pessoa leia o capítulo referente a Adão e Eva no livro A Gênese de Allan Kardec. Porque lá ele vai dizer que a história, a parábola, o mito de Adão e Eva no Velho Testamento é uma referência espiritual ao degredo de espíritos na Terra. Está lá escrito. Emmanuel apenas trouxe mais detalhes dessa história que, por ser verdadeira, está registrada no mundo espiritual. E que história é essa? Em outra constelação, num outro sistema, dentro ainda da nossa Via Láctea, está dentro da nossa galáxia, mas um outro sistema solar, um sol chamado Capela, que aliás é um sol maravilhoso porque ele é binário. Você já imaginou um nascer do sol, dois sóis nascendo? Um pôr do sol com dois sóis? Nesse sistema havia um planeta que estava exatamente como nós estamos agora. Desigualdades sociais, problemas econômicos, problemas sociais, excesso de trânsito, né? Alguns espíritos empedernidos no crime, aglomerações no mundo espiritual querendo manter os encarnados adormecidos. Mesmo processo nós estamos vivendo. E então,
Como a evolução dos mundos não espera os alunos renitentes, uma escola não pode parar por conta dos alunos que tomam bomba, porque a lei do progresso é um determinismo divino. A misericórdia divina, imaginem, os cristos daquele sistema entraram, o que Emmanuel diz aqui, é assombroso. Eles entram em contato com os cristos daqui e falam, olha, dá para fazer um intercâmbio? Nós temos aqui alguns milhões de espíritos repetentes que precisam de uma oportunidade de aprimoramento. Nós deliberamos que eles vão repetir a primeira série, para que eles possam aprender, porque tem uns lá que estão na 7ª série, mas não sabe fazer conta de 1 mais 1, 2. Não sabe a lição da fraternidade, não sabe a lição do amor, não sabe a lição da humildade. Eles são muito inteligentes, mas em matéria do coração, eles são crianças. Então nós achamos melhor eles repetirem as séries básicas. E nós sabemos que tem um planeta aí no sistema de vocês que está ainda no estágio primitivo. Tem a Terra. Está mesmo, está no estágio primitivo. Tá. E qual que é o Cristo que governa? É Jesus. Você pode receber? Imagina. Sabe o que Emmanuel diz? Jesus recebe todos eles numa assembleia, conversa. Ou seja, todo espírito que foi degradado na Terra já ouviu a voz do Cristo pessoalmente. E você acha que ele recrimina? Não. Diz Emmanuel aqui que ele fala para eles, tenham esperança, tenham fé, vocês vão conseguir. Eu prometo que vou ajudar vocês. E mais, eu vou encarnar no orbe para ajudar vocês. Olha a promessa que Jesus fez. E atingido o estágio de infância espiritual, porque evolução espiritual não é a mesma coisa que evolução intelectual ou evolução social. Nós já tínhamos impérios, por exemplo, o Império Persa, o Império Babilônio, que eram extraordinários. Mas espiritualmente a humanidade estava na infância. Na infância espiritual vem Moisés e traz os fundamentos, os alicerces da lei divina. Os alicerces. O básico. Porque você não pode, para uma criança, dar um alimento para uma criança, que é um alimento para um adulto. O senso das proporções é a principal virtude dos educadores. Um educador sabe dosar na medida certa. Atingida a maioridade, quando a humanidade, espiritualmente falando, faz os seus 18 anos, Jesus vem ao orbe. E nós não temos ideia. Há 2000 anos nós estamos atordoados sem entender o que aconteceu. Porque um Cristo encarnou. Um membro dessa comunidade veio até nós. Tomou um corpo como o nosso para provar que é possível. Andou ali pela Galileia com pescadores simples e ensinou um código moral universal. Não é um código da Terra. O Evangelho é um código que vigora na Via Láctea, em outras galáxias, em outros sistemas solares. Porque ele é um código moral que foi criado por Deus para vigorar no universo infinito. Mas nós precisávamos de alguém para nos ensinar. Então ele veio em pessoa e deu o exemplo. 2 milênios de dificuldade para entender o que ele quis dizer e o que ele viveu. Mal Jesus retorna para as regiões dos Cristos, para o governo, junto com seus irmãos Cristos, e nós começamos a fazer cruzada,
Terra Santa. Criamos fogueira da Inquisição. Matamos em nome dele. Confundimos tudo. E no século XIX, ele decide, isso está no capítulo 25 do livro Crônicas de Além-Túmulo de Humberto de Campos. Numa noite de Natal, Jesus chama até a sua esfera o espírito de João Evangelista. Após ele já ter encarnado como Francisco de Assis. Ele havia encarnado como Francisco de Assis, havia cumprido a sua missão e nem assim os homens se curvaram à mensagem do amor. Então ele chama João Evangelista e entrega, estou citando Humberto de Campos, Crônicas de Além-Túmulo. Fala, João, se os encarnados não souberam ensinar a minha lição, agora é a hora dos mortos. E entrega nas mãos de João Evangelista a coordenação da vida do Espiritismo no mundo. Por isso, meu irmão, se você abrir Prolegômenos do Livro dos Espíritos, o primeiro espírito a assinar Prolegômenos é João Evangelista, que estava sob a coordenação do Espírito de Verdade. Os espíritos começam a invadir o mundo e como os espíritos não estão presos aos preconceitos dos encarnados, como os espíritos não estão presos às posses materiais como os encarnados, como os espíritos não estão presos à cor de pele, à língua, à religião, a templo, eles começam a ensinar a verdade. E um dos membros da Pleiade do Espírito de Verdade, encarnado, porque ele fazia parte da Pleiade, codifica o ensino, Allan Kardec, e surge para a humanidade uma nova estrada em direção à luz, uma nova esperança. Uma nova esperança de, dessa vez, o ensino desse Cristo que veio até nós possa ser compreendido, mas acima de tudo, possa ser vivido na nossa vida cotidiana, para que a gente consiga, enfim, de uma vez por todas, edificar o reino de Deus no nosso coração, alcançar a nossa autonomia espiritual. Porque evolução é autonomia, é engrandecimento próprio. E esse trabalho não se faz sem a compreensão, sem sentir e sem viver o Evangelho do Cristo, desse membro da comunidade que nós conhecemos pelo nome de Jesus. E assim o Espiritismo avança sem violência, sem pressa, mas com muito senso de responsabilidade, um coração por vez, dizendo simplesmente para os encarnados: você é muito mais do que o seu corpo, você é filho de Deus, e lembrando os encarnados o que os Cristos disseram quando criaram a forma humana: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então há um Cristo dormindo dentro de cada um de nós. O que eu poderia dizer a não ser a caminho da luz? Muito obrigado. Boa noite. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela minha faculdade de ver. Pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro,
a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa num caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor.
coração é pleno de amor.